a mais ninguém. Quando a violência fere a Te identidade, dei fere a meus violência fracassos emocional. e as vitórias te darei também. Diz que eu nada sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte Bom dia! quando há fraqueza em mim, e que seguro sou. Bom dia! Mais uma quinta-feira, sentadas à mesa. Paz do Senhor, minha amada. Eu creio sim. Bom dia! Vamos esperar mais um minutinho e já vamos começar nossa live. Bom dia! Vocês estão bem? Bom dia! Mais um dia, né, que o Senhor preparou para nós estarmos aqui sentadas à mesa para conversarmos mais um pouco sobre saúde mental. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o Agosto Lilás, que fala sobre a violência emocional, a violência física contra a mulher. E esse mês todo a gente vem falando sobre isso, né? E não poderia deixar, né, de falar um pouquinho sobre o Agosto Lilás. E hoje vamos conversar sobre um assunto delicado, mas necessário. Ele é delicado, mas é necessário. Nós estamos no Agosto Lilás e é um período de conscientização, enfrentando a violência contra a mulher. Mas hoje eu quero olhar para essa questão com uma perspectiva que muitas vezes não é percebida. O que dentro da mulher, quando a violência... O que há dentro da mulher quando a violência começa a atingir a sua identidade? Então nós vamos aprender um pouco sobre isso nesta manhã preciosa, né? E dentro disso são várias perguntas, né? Por que algumas feridas não aparecem no corpo? Essa é uma das perguntas dessa manhã, né? E elas aparecem quando uma mulher começa a dizer, né? Por que essas... Paz, querida, minha pastora amada, Deus abençoe. E hoje nós vamos falar sobre a violência. E a violência, ela atinge todos os lares. Se cada um de nós não tivermos a conscientização, o entendimento, o que é violência emocional, o que é violência física, por que eu preciso, será que eu preciso aguentar isso tudo, né? Então, algumas feridas, elas não aparecem no corpo. Elas aparecem quando a mulher começa a dizer assim, talvez eu realmente seja culpada. Já viu essa pergunta? Alguém já ouviu alguém falar sobre isso? Talvez eu não seja boa o suficiente. Dentro de si, você começa a dizer, sofrendo, né? Talvez ninguém vai acreditar em mim, porque o lar parece perfeitamente, né, visivelmente um lar funcional. E aqui que precisamos conversar. Hoje eu não vou perguntar por que ela não sai, né? Por que você não sai dessa situação que você tá? Mas nós vamos perguntar o que aconteceu com essa mulher que ela chegasse a acreditar que não consegue sair daí. Por que ela pensa dessa forma, né? E essa mudança, né? Essa mudança de pergunta muda completamente a nossa forma de acolher.
Então, quando uma mulher chega e pergunta, ninguém vai acreditar em mim. Se eu falar, ninguém acredita, né? Então, vamos acolher. E de que forma vamos acolher? É isso que nós vamos tratar nesta manhã preciosa. Deus abençoe a cada um que está aqui nesta manhã. Que essa manhã seja de bênção e de aprendizado para a nossa vida nesta manhã. E já começamos, né? Porque as horas não esperam, né, gente? Vamos aprender nesta manhã o que é violência emocional. Talvez você não entenda o que é uma violência emocional, né? A violência emocional ou psicológica, ela pode envolver comportamentos que busca controlar, humilhar, intimidar, desvalorizar, manipular a mulher. Você conhece alguém que passa por isso? Bom dia, Débora. Deus abençoe a sua vida. Então, a violência contra a mulher, ela é, às vezes, escondida, né? Talvez não aparece. Você, às vezes, tem vergonha de dizer. Mas dentro de si, você está emocionalmente doída, dolorida, não consegue falar. E é isso que nós vamos tratar, né, nesta manhã. E quando a mulher começa a se sentir humilhada, ser controlada por alguém, pelo seu companheiro, ser intimidada, né? E como que ela consegue? Quais são as perguntas? Por que eu sei que eu tô assim, né? Vou te dar alguns exemplos. E essa pessoa chega para você e fala assim: você não serve para nada. Isso dói, né, minha querida? Aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que está do seu lado, ela diz para você: você não serve para nada, né? E já começa por aí, né? Bom dia a todos que estão entrando, Deus abençoe. Estamos falando sobre violência emocional. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês estão me ouvindo direitinho? Se tiver alguma pergunta, pode mandar, que eu estarei, se eu não conseguir hoje, eu estarei mandando, né, para você a resposta. Tá bom, minhas queridas? Então, alguns exemplos que eu tô dando para você. Bom dia, Vilma. Deus abençoe a sua vida. Outra pergunta. Você já ouviu alguém dizer assim: ninguém vai acreditar em você? E aí ele fala assim para você: pode falar, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar em você. E você começa a se fechar, né? Violência emocional é isso. E às vezes você acha assim: isso não é violência, não é porque ele me ama. É porque ele gosta tanto de mim que ele quer me proteger dessa forma. Cuidado, cuidado, né? Se você me deixar, vai se arrepender. E aí, são várias as perguntas que eu vou deixar aqui para vocês, que vocês podem estar ouvindo, né? E outra violência. Você está louca? Né? Controla suas amizades, né? Olha, com aquela pessoa você pode conversar, com outra não. E às vezes o controle é tão grande que até dentro da família. Você não vai ver sua mãe, você não vai ver seu irmão, você não pode sair de casa, você fica preso, você você é controlada, né? Controlada pelo seu companheiro, pelo seu cônjuge. Isso é uma violência. Você tem o direito de ir e vir, né? Você tem o direito de ir e vir. Mas quando você começa a entender essa forma, esse controle excessivo, já começa a ser, né? Já começa a ser uma violência. E talvez você nem pense, nem está entendendo que isso seja uma violência. Talvez você está entendendo que isso seja um cuidado com ele. Bom dia, paz, minha querida Lília, Deus abençoe. Então, outra coisa, controle das amizades,
né? Olha, com essa pessoa você pode conversar, com aquela ali não, né? Então, a pessoa começa a te controlar de uma forma exagerada. Outra coisa também que ele começa a controla o dinheiro, né? As finanças, ele começa a controlar, impede o contato com a sua família. E aí, são muitas as violências que tem, né? A ameaça, daí já começa a se ameaçar, se você for, você vai ver comigo. Se você sair de casa e não me avisar, se não me falar, né? Você vai ver comigo. E são muitos os controles, as violências que a gente vê por aí, né? Então, esse mês de agosto a gente está em conscientização, né? Conscientizando a mulher. Será que eu estou sofrendo alguma violência? Será que isso não é um controle excessivo, né? Outra coisa, tudo que acontece, a pessoa fala assim, é culpa tua, né? É culpa sua. Aconteceu alguma coisa com seu filho, a pessoa começa a falar, não, eu não sou culpada, a culpa é sua, porque você fica em casa todos os dias, você está aí o dia inteiro, você não faz nada. Isso é violência, né? Um controle excessivo, né? Ele é o seu cônjuge, seu companheiro, mas ele não pode controlar você de uma forma que você fica constrangida, que começa a ser adoecida, né? Então, tudo isso são abusos, são violência emocional. E daí, minhas queridas, daí começa já a violência física, porque a violência emocional é um passo para a violência física, né? É um empurrãozinho, né? Não, deixa pra lá, empurra você. E você fala assim, não, é porque ele tá nervoso. É porque hoje aconteceu isso, ele tá nervoso no trabalho, aconteceu isso e aquilo outro. E aí você vai arrumando desculpa para aquela violência. Não aceite isso, né? Não aceite. Bom dia a todos que estão entrando aqui. Não aceite violência, não aceite nem contra você, nem contra a sua família, nem contra seus filhos, seja quem for. Violência contra a mulher não pode acontecer dentro do lar, porque nós mulheres somos frágeis, a nossa cognição é muito sensível, né? A gente fala assim, não, eu sou forte, né? Eu tenho muito hormônio masculino, então eu sou forte, eu aguento. Será? Será que você aguenta tudo mesmo? Lá à noite, no seu quarto, quando todo mundo está dormindo, é isso que você pensa? Então, não minta para você, porque a mente mente, sabia disso? A mente mente. Então, não tenha isso como um cuidado, como, não, é porque ele me ama, não. Violência é violência, né? E trazendo para um lado psicanalítico, né? Quando uma pessoa é constantemente desvalorizada, aquela voz externa pode ameaçar e começar a se transformar em uma voz interna. Então, aquela voz começa a ficar dentro de você, repetindo várias vezes, repetindo. Você é incapaz, é mesmo, eu não consigo mesmo. Quando você pensa naquela frase dentro de si, inconscientemente, o seu inconsciente já diz, você é incapaz, você não pode, você não vai, né? Então, é essa voz interna, né, repetidamente, ouvindo repetidamente, ela fixa dentro de você, né? E ela pode começar a pensar, não, eu sou assim mesmo. Já viu aquela frase, né, que uma mentira contada várias vezes, ela vira verdade. E o seu inconsciente, ela traz aquilo como uma verdade, né? E isso é um dos aspectos mais dolorosos da violência psicológica. Porque você se acomoda, você acredita naquilo. É isso mesmo. Eu esqueci mesmo. Eu esqueci de lavar a roupa que ele pediu. Ele me xingou muito.
mas eu sou culpada, porque eu esqueci, né? Mas você precisa ouvir isso tudo, né? Machuca, dói, são feridas que você traz na alma, né? Então, a violência emocional, ela pode fazer a mulher enxergar a si mesma pelos olhos de quem a machuca. Tá entendendo? Vou ler de novo. A violência emocional pode fazer a mulher enxergar a si mesma pelos olhos de quem machuca. Então, ela acostuma com a pessoa machucando, né? Ela já nem sabe quem ela é mais. E com isso, atinge o quê? A sua identidade. Ela passa a viver o que os outros querem que ela seja. O seu marido quer que você seja, com aquela pessoa que você vive, você passa a viver do jeito que ele quer, né? Não do jeito que você quer, é do jeito que ele quer. Né? Ele não quer saber se você está machucada, ele não pergunta se você está bem, se você... Não, você tem que fazer o que a pessoa quer, né? E quando a violência atinge a identidade, aqui está um dos pontos centrais aqui da live que nós vamos fazer aqui, né? E vamos perguntar para você, quem você era antes de começar a acreditar nas coisas que disseram sobre você, né? A identidade, ela pode ser profundamente afetada quando existe uma relação prolongada de humilhação, de medo, de controle, entendeu? Então, quando há essa humilhação, ela é prolongada, esse medo, aí você começa a ficar com medo, esse controle excessivo, a mulher, ela pode começar a duvidar das próprias decisões. Então, ela não tem mais decisão própria, ela perde a sua identidade, entendeu? Ela começa a duvidar das próprias decisões, né? Ela pede desculpa por tudo. Ai, perdão, desculpa, eu errei mesmo, né? Por quê? Porque ela quer se enquadrar na identidade que a pessoa, o seu cônjuge, criou para ela. Então, ela acredita naquilo, né? E ela começa a se sentir culpa constantemente. Não, eu tenho que me adequar aos padrões dele. Porque se eu não fizer, ele vai brigar, ele vai falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo. Então, para mim não ouvir, eu deixo a minha identidade e começo a viver o que ele quer, não o que eu desejo ser, né? Quantas mulheres chegam até mim na clínica e falam, eu não vivo mais, eu vivo o que ele quer. Ah, mas você não tem desejo, não tem sentimento? Não, porque o que eu quero fazer, ele não gosta, ele exige que eu seja dessa forma, né? Então, gente, vamos parar nesta manhã. Talvez tenha alguém passando por isso perto da sua casa. Talvez você não esteja, mas tem alguém que você conheça que está passando por isso. Talvez ela está tão quietinha, né? Está tão ali na dela, mas ela está sofrendo. Vamos ter uma visão, né? Ter empatia com o nosso próximo. Entender, nossa, a minha irmã está precisando de alguma coisa, vou tentar conversar com ela, né? E também ela começa a abandonar seus sonhos, né? Se ela gosta de fazer alguma coisa, ela começa a falar assim, não, para mim não tem mais graça. Porque ele critica tanto, né? Ele critica tanto disso que para mim não é sonho mais, porque é o sonho dele. Eu ser desse jeito. Eu ficar dentro de casa, eu ser dessa forma. Então, ser controlada pelo outro, né? E tem medo de contrariar o seu cônjuge, né? Então, tá fazendo sentido para você o que eu estou dizendo isso? Me fale aí, se tá fazendo sentido aquilo que eu estou dizendo. Fale para mim, né? E também ela começa a abandonar seu sonho, ela começa a evitar a falar. Então, aí é melhor ficar quieta. Aí ele vai parar de falar, então é melhor, eu não quero ouvir,
eu quero silêncio, eu não quero ouvir, né? Então ela se fecha para poder enquadrar nos padrões do outro, né? Acredita que não merece coisa melhor. Olha para vocês ver até que ponto chega uma mulher que ela é agredida, né? Emocionalmente, né? Ela começa a sentir tudo isso, começa a sentir vergonha. Nossa, mas ele criticou tanto o meu corpo, ou criticou tanto o que eu faço, que eu sinto vergonha, né? Aí ela começa a desdeixar, a não fazer mais, a não querer mais aquilo, né? E isso mesmo, que bom, que está fazendo sentido. Então, perde a autonomia, né? Perde a autonomia. E começa a sentir vergonha. Uma mulher, ela pode continuar frequentando o quê? A igreja, onde você congrega, onde você vai à igreja, cantando, pregando, liderando departamentos e cuidando de tudo. E, ao mesmo tempo, estar emocionalmente destruída dentro de casa. Por isso, a aparência espiritual não é sinônimo de saúde emocional. Olha que isso é muito forte, né? Tem muitas mulheres que vestem uma aparência emocional, né, espiritual muito forte para não aparecer o que ela sente por dentro. E com isso ela está enganando ela própria. Ela está enganando ela própria. Então, seja você mesma. Se tem que falar, vamos falar de um modo certo, né? Hoje nós vamos falando sobre isso, sentadas aqui. Nós tiramos esse tempo para poder aprender, né? E por isso, a aparência espiritual não é sinônimo de saúde emocional. Então, nem tudo que está aparentemente visível na pessoa é verdade. Às vezes ela está destruída emocionalmente, né? Eu atendi uma moça, ela disse para mim, eu só me sinto bem quando eu estou junto na igreja, cantando, quando eu entro para dentro, parece que tudo fecha, né? Parece que tudo, porque aí quando eu entro para dentro, eu já não sou mais aquela mulher que eu estava lá na igreja. Parece que eu sou outra pessoa. Parece que tudo acaba quando eu saio de lá. Tão bom estar lá, mas quando eu estou em casa, eu sou tão humilhada. Eu sou tão, sabe, tudo eu não sei fazer, tudo ele me critica. Então, minha querida, você pode sair desse meio, desse lugar, desse ato emocional que você está passando, tão difícil, né? Nós estamos aqui para ajudar você. E há uma frase para você: é possível ocupar uma posição de liderança e, ao mesmo tempo, estar vivendo uma profunda crise de identidade. Então, é isso que nós, psicanalistas, ajudamos você a enfrentar. Porque você não precisa ficar assim, né? Você tem que estar bem por dentro, servindo a Deus, e também por fora. Aparentemente, o que aparece, o que nós vemos, é realmente o que acontece por dentro, né? E a fé, ela não deve ser usada para silenciar a mulher. Não use a fé, né, para poder te silenciar dos abusos que você tem na sua casa, das palavras doídas que você ouve lá. Entendeu? Então, esse é o ponto muito importante para você que é cristã, você que tem uma liderança. Precisamos tomar muito cuidado quando usamos palavras espirituais diante de uma mulher que está sofrendo violência, né? E é exatamente isso. E às vezes nós pensamos assim, isso não acontece. Infelizmente acontece. Infelizmente acontece, né? A pessoa está aparentemente bem, mas visivelmente não é bem. Mas por dentro ela está destruída, né? Então, não use a fé para poder demonstrar que você está bem, porque você está enganando você própria. E algumas frases podem aumentar a culpa.
que é que pode aumentar a culpa quando você está no meio? Você precisa, alguém chega para você e fala assim, às vezes você chega em uma pessoa e fala assim, eu tô passando isso, essa violência na minha casa e tá. E alguém fala assim para você, você precisa ter mais fé. E eu acho que você precisa orar mais para mudar o seu marido. Orar mais, sim, é preciso orar. Tem que orar e agir, né? Minha pastora está aqui e ela pode me dizer, né? Orar e agir. Nós temos que orar e agir, né? Não é só orar, não é. Então, quando você ora e age, né? As coisas mudam, né? Ore que Deus vai mudar o seu marido. Sim, Deus pode fazer, Deus pode orar, mas você tem que agir da maneira correta, né? Outra frase, você precisa suportar porque o casamento é para sempre. Isso é uma frase bem complexa. Eu, como sexóloga, eu estou aqui e atendo vários casais, né, evangélicos, cristãos, né, que vêm até mim com problemas emocionais muito fortes no casamento. Por causa disso, por causa da violência emocional, né? A mulher, ela não pode, por exemplo, se ela tanto faz de um lado quanto do outro, né? A mulher se irrita com tudo, ou o marido se irrita com tudo. Então é uma violência trocada, os dois começam a trocar essa violência. E aí, não, mas eu tenho que suportar isso. Mas você pode alinhar, você pode tratar, né? Você pode arrumar, tratar, vir fazer sessões terapêuticas, conversar tanto com o seu pastor ou com alguém que possa te orientar a não viver mais dessa forma, porque um vai machucando o outro, cada dia mais um machucando o outro, né? E aí o casamento vai ficando difícil, aí ele começa a controlar, já começa aquele jeito, né? Outra frase, você precisa perdoar e esquecer, né? Você precisa perdoar, ele te xingou, ele te maltratou, ele falou que você não presta, que você é isso, que você é aquilo, você perdoa e esquece. Será que é verdade isso? Será que você vai esquecer aquilo? Ou você vai ficar o dia inteiro com aquilo, né? De manhã cedo, você já ouviu isso, antes de ir para o trabalho. Você não serve para nada. Você é isso, você é aquilo. Gente, é muito doído. Você vai ficar o dia inteirinho com aquilo na cabeça. Olha, você é isso, você é aquilo, aquilo machuca, vai doendo, vai ferindo, vai machucando, né? Então, vamos aprender a nos curar, né? Outra pergunta, outra frase. Não fale disso para não escandalizar, né? Então, muitos maridos às vezes batem na esposa, né? Porque acontece, gente. Não vamos generalizar, acontece. Tem mulheres que apanham, né? Eu já tratei casos de maridos que dentro ali da igreja, da associação da igreja, da onde ele congrega, ele é uma bênção, mas em casa já chega empurrando a mulher, já chega, sabe? Não porque você é isso, porque você é aquilo, e ela não fala para não dar escândalo, como a gente já ouviu aqui esses tempos atrás, muitas denúncias sobre isso. Então, gente, não fique aí dessa forma, porque cada dia vai aumentando, você sabia disso? Hoje ele fala isso, amanhã já vai falar aquilo, daqui a pouco já tá te empurrando, daqui a pouco já tá falando coisas terríveis contra você. Isso é um controle. E você, mulher, não precisa disso. Você não precisa ouvir isso. Perdoar não significa permitir que alguém continue praticando violência. Eu perdoei ele o ano passado, mas esse ano ele continua do mesmo jeito. Mas eu tenho que perdoar. Sim, a gente tem que perdoar. Mas você não precisa continuar vivendo na violência. Você pode agir, você pode se posicionar. E nesta manhã eu quero falar com você que tem medo de se posicionar.
Posicione, mulher. Levante a sua cabeça. Você não precisa. Você pode se posicionar, sim. Olha, eu não quero que você fale dessa forma comigo. Eu não quero isso. Você tem o direito de falar. Eu não quero mais que você fale isso para mim. Você pode falar isso para ela, né? Buscar proteção não significa falta de fé. Você pode buscar proteção. Pedir ajuda não significa um fracasso espiritual. É muito pelo contrário. Quando você pede ajuda, você ajuda a sua alma, ajuda você a entender melhor a ciência e a fé, porque elas andam juntos, né? Estabelecer limites não significa falta de submissão a Deus. Eu sou submissa a Deus, eu amo a Deus, mas também eu não preciso ouvir certas palavras que me machucam. Eu não preciso sofrer violência dentro do meu lar. O meu lar é uma extensão, né? É Deus, é dentro de nós. A casa de Deus é dentro da nossa casa. Primeiro é aqui que você serve a Deus, é aqui que você evangeliza, é aqui que você começa o seu ministério dentro da sua casa, ministrando sobre o seu marido, sobre os seus filhos, né? Salmos 34, 19 fala: o Senhor está perto do que tem o coração quebrantado. Então ore por ele, entregue na mão de Deus, mas se posicione. Não é só orar, eu vou orar e Deus vai agir. Deus age, mas você tem que ter uma ação. Você tem que se posicionar, né? Posicionamento é importante, né? Deus não se aproxima da mulher para acusá-lo pela violência que sofreu. Ele se aproxima para cuidar de quem está ferido. Olha que frase forte. Deus se aproxima daquele que está ferido, né? Aquele que está ferido, Deus, ele se aproxima de você, né? Então você não está sozinha, de maneira nenhuma. Mesmo que você não queira falar para ninguém, talvez você tenha vergonha de falar, eu entendo perfeitamente. Mas você tem um Deus que está aí perto de você. Ele se aproxima de você nesta manhã para ajudar você a curar as suas feridas, né? E talvez você está perguntando, falando assim, por que é tão difícil a mulher sair, né? Por que é tão difícil quando ela sofre a violência, ela sair desse lugar, né? Se é tão doloroso, por que muitas mulheres permanecem? Por que elas permanecem? Se dói, tá doendo, tá machucando, mas ela permanece, ela está ali, né? Aqui é fundamental não, né, culpar a vítima. Qual que é, gente? Né? Eu atendi uma moça que ela sofria muita violência, muita mesmo. E ela disse para mim assim: olha, eu tenho até vontade de dar um basta, porque ele agredia ela, sabe? E eu tenho vontade, mas é ele que paga as contas na minha casa. É ele que paga o convênio. É ele, né, que faz tudo. E se eu me posicionar, ele pode ir embora, me largar, e o que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou fazer? O que você acha? Né? Então, gente, a gente tem que se posicionar. Você não está morta, você está viva, né? Deus, ele dá estratégia para você viver sem violência, né? Porque a dependência financeira, ela prende a mulher para ela poder... Não, ele paga tudo, então eu não posso. Eu tenho que apanhar dele, eu tenho que sofrer tudo isso, porque é ele que paga as contas em casa, não sou eu não trabalho, eu não faço nada. Mas você pode fazer alguma coisa. Você pode levantar daí e fazer alguma coisa. Não ser totalmente dependente, né? Você também pode ser alguma coisa, você também pode trabalhar ou fazer alguma coisa dentro do seu lar para ajudar, né? Então, eu trabalho desde muito tempo, né? Desde 12 anos eu trabalho. Então,
às vezes a gente fala assim, não, mas é tão bom ficar em casa. Sim. É tão bom ser sustentada pelo marido. Sim. Mas é tão bom você comprar com o seu dinheirinho, você falar assim, não, eu consigo ajudar o meu marido, né? Mais para frente a gente pode falar sobre isso. Então, quando você consegue também ajudar, gente, as coisas mudam dentro do lar. Tudo muda. E tem mulher também que fala assim, ah, mas tem os filhos, né? E aí ele ameaça, tem o isolamento, e a falta da rede de apoio também é muito grande. Crenças religiosas, né? Falar sobre crenças religiosas é muito complexo isso, né? A perda da autoestima, a sensação de incapacidade, o risco da violência aumentar após uma tentativa, né? Então, de separação, não. Se você não fizer isso, eu vou me separar de você, você vai ficar no... Olha, você não sabe fazer nada. Você depende de mim. Quantos maridos falam isso para a esposa? Se eu não fizer, se eu sair e for embora, o que você vai fazer? Né? Então, você pode fazer alguma coisa. Levanta do lugar onde você está, né? Sabe? Aumente a sua autoestima, vai se cuidar, levante daí e mostre que você também é capaz, né? Nós somos capazes de qualquer coisa. Nós não casamos, não se unimos ao nosso esposo para ele comandar totalmente a sua vida. Você pode trabalhar junto com ele, né? Junto aonde? Nas suas finanças, no seu trabalho, tudo conjunto, um ajudando o outro, um amando o outro da forma que Deus quer. É isso que Deus quer, um casamento perfeito para que Ele honre a sua casa. E precisamos abandonar a pergunta, por que ele continua? Né? O que está impedindo essa mulher de se sentir segura e buscar ajuda? Então, muitas coisas faz com que a mulher não procure ajuda, né? Nós não julgamos pelo tempo que ela levou para perceber a violência. Porque muitas mulheres, quando ela chega a falar, já está no ápice, né? Quando ela chega a falar, fala assim, minha filha, desde quando eu casei, quando eu tive meu primeiro filho, já aconteceu isso. E ali ela vai contando. Não começa de um dia para o outro essa violência, né? Ela começa lá de trás. Talvez você casou, né? Seu marido é uma bênção, tudo, mas algo aconteceu e você fala assim, não, mas isso é coisa que todo mundo tem, né? Todo mundo passa. Daqui a pouco é outra coisa, daqui a pouco vem os filhos, aí ele fala isso, ele fala aquilo, você vai aceitando, vai acumulando, né? Então, tudo isso chega no final, você não aguenta mais. Aí chega o ponto que você começa a sofrer emocionalmente, né? Então, a responsabilidade nossa, né? A nossa responsabilidade. Nós não precisamos ser investigadora, advogada ou profissional especializada em violência para acolher uma mulher, né? Mas precisa saber reconhecer sinais que compreendem seus limites, né? Se você vê uma mulher que está passando por isso, acolhe ela, ajude ela, porque talvez ela não tenha força. E não tem mesmo, gente. Às vezes ela não tem força. Bom dia a todos que estão chegando, estão entrando aí. Fico muito feliz por vocês estarem aqui na live. Deus abençoe seu dia. Então, o que a gente pode fazer? Ah, mas eu tô vendo que a minha irmã tá passando por isso. Ela não fala, mas eu sei que ela fala. Eu sei que ela tá passando. Não acontece isso? E como é que eu vou chegar nela? Como é que eu vou falar? Ela não vai acreditar. Então, acolhe ela primeiro, né? Busca ali um par empático, começa a conversar para que ela possa se abrir com você e vocês começam a ter aquela conversa, sabe? Aquela conversa para que ela possa falar, escuta ela, ouve ela,
que talvez naquela palavra, naquelas palavras que ela vai falar para você, você vai entender que ela está sofrendo. Você entendeu? Às vezes, com aquilo que ela está dizendo para você, me ajuda, socorro, né? Então, esteja com os ouvidos atentos para ajudar o seu próximo, a sua irmã, aquela pessoa, seu vizinho, né? Que está do seu lado, a sua vizinha que precisa de alguma coisa. Incentive ela, né? A procurar ajuda. A liderança pode caminhar junto, mas não precisa assumir sozinha uma situação complexa. A gente ajuda as pessoas a caminhar, né? A se ajudar um ao outro, né? A gente como pastora, como missionária, eu mesmo já tenho atendido pessoas de madrugada me ligando. O que eu faço da minha vida? Eu estou me sentindo assim, assado, né? E a gente dá uma direção para aquela pessoa. Isso é ajudar, isso é acolher para que a pessoa não faça coisas piores, né? Muitas estão dando cabo à vida por causa disso, né? Estão querendo, né, tirar a sua própria vida por causa disso. Então, nesta manhã, nós estamos falando, né, de violência, mas para você se cuidar e se olhar, a se entender, a se compreender e conhecer, porque a palavra de Deus diz que a falta de conhecimento, por falta de conhecimento, o povo perece. Então, você está tendo conhecimento, dá ouvido, aprende a escutar, a ouvir, a olhar, né? A entender o que o outro precisa, né? Então, isso é muito importante. Cada vez que nós ouvimos o outro, nós também nos curamos, né? A palavra diz em João 8:32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, a verdade sobre a sua vida, a verdade sobre o seu esposo, a verdade sobre aquilo que você crê, né? Talvez você fale assim, não, mas é isso, né? Mas às vezes no final não é isso exatamente, porque você tem medo de falar, né? Talvez durante muito tempo você tenha ouvido uma voz que dizia assim, você não consegue, você não é suficiente, você não merece. Sempre eu vou dizer essas frases para você, para lembrar você. Mas essa voz não precisa determinar o seu futuro, né? Essa voz não precisa determinar o seu futuro. Não, você não consegue, então eu não vou fazer mais nada na minha vida porque eu não vou conseguir. Você consegue, você pode. Tudo você pode. Em Deus você pode. Você consegue reverter a situação do seu lar. Você consegue, se você quiser. Se você quiser, você consegue. Você é forte, né? Deus te deu força para você continuar. E talvez você se ache assim, ai, mas eu sou tão fraquinha, se eu falar eu vou desabar. Não, peça ajuda de Deus, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, que ele vai te ajudar a falar aquilo que você precisa falar, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E você vai ser liberta disso. Seu lar vai ser uma bênção, a sua casa vai ser uma bênção. A restauração emocional não acontece simplesmente mandando a mulher esquecer o que aconteceu. É necessário elaborar a experiência, compreender seus efeitos e construir limites e ressignificar aquilo que foi internalizado. Você pode ressignificar aquilo que doeu, né? Aquilo que não foi bom para você, você pode ressignificar. Chame a pessoa e fala, olha, a partir de hoje, eu não quero mais isso. Né? Se posicione. Essa é a palavra para você nesta manhã. E o que uma igreja, uma liderança saudável precisa fazer? Que tipo de liderança nós estamos construindo? Uma igreja saudável, ela não precisa, né? Ela não protege o agressor em nome da reputação, né? Nós não protegemos, né, as pessoas que são agressor. Não passamos pano quente naquilo que é agressor. Ele precisa se conscientizar e sair desse lugar, né? Não silencie a vítima,
para evitar escândalo. Resolva o problema. Se vier um caso a você, né? Não deixe para lá, resolva, porque tem alguém sofrendo, né? Não transforma o sofrimento em culpa, né? Orienta com ajuda adequada. Crie ambiente seguro de escuta. Escute a pessoa, né? Capacite suas lideranças. Então, quando a gente está num lugar saudável, um ajuda o outro. A reputação de uma instituição nunca deve ser mais importante do que uma segurança de uma mulher. Quando a mulher ela é segura, ela tem coragem, ela tem força, ela chega até você, ela fala, olha, está acontecendo isso, do que você pode me ajudar? Né? Então, nesta manhã, uma palavra para você que está sofrendo, de repente você está sofrendo, né? Se você está vivendo violência, eu quero que você escute isso com muito carinho. Você não é culpada pela violência que alguém escolheu praticar contra você. Vou ler de novo. Você não é culpada pela violência que alguém escolheu praticar contra você. Você não precisa ter vergonha de pedir ajuda. Então, essa é a palavra para você. Você não precisa enfrentar tudo sozinha. Vá em frente. Tem alguém para te ajudar que pode segurar na sua mão. Né? Sua dor merece ser ouvida. Não fique só para você com essa dor sofrendo. Né? A sua vida ela tem valor. Você é preciosa para Deus, preciosa para gente, para todos, para o seu filho, para sua filha, para sua família. Você é única. Eu sempre digo isso nas minhas palestras. Você é única. Deus te fez tão especial que você é única. E por que você precisa viver com violência? Por que você precisa ficar neste lugar? Você pode sair daí, né? Sua dignidade não desapareceu porque alguém tentou destruir, sabe? Se alguém tentou destruir, ressignifique. Ah, mas isso não é fácil, você está falando porque eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Se você trilhar o caminho, você vai ressignificar e isso não vai doer mais na sua vida, né? E buscar ajuda não diminui nem a sua fé e nem a sua crença. Busque ajuda, né? Porque Deus, olha em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim, porque Deus não deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Olha que Deus maravilhoso. Se existe risco ou violência acontecendo, procure uma rede de apoio segura e o serviço especializado disponível na sua região, onde você estiver. Busque ajuda, busque alguém que possa te ajudar, né? Mas não fique aí. Quantas mulheres estão isoladas porque não sabem como pedir ajuda? Né? Eu que ando para tudo quanto é lado por aí, a gente vê essas coisas acontecendo. Mas não se cale, fale, busque ajuda no órgão público. Se não tem, vai aonde precisa onde você precisa ir, mas fale, né? E eu quero terminar deixando uma responsabilidade para nós, mulheres, né, líderes cristãs, que nunca sejamos aquelas que perguntam, por que você não saiu disso? Né? Porque às vezes a gente fala, a pessoa chega, conta toda aquilo que está acontecendo, você fala, mas por que você não saiu disso ainda? Não, né? Que sejamos aquelas que perguntam, como eu posso ajudar para você estar mais segura, né? Outra, que nunca sejamos aquelas que dizem, você precisa suportar? Às vezes a pessoa não entende ouvir isso, né? Aquilo lá dói mais ainda. Fale para ela, você não está sozinha, estou aqui para te ajudar, né? Nós temos uma rede de apoio, nós temos mulheres que possam ajudar você, que passaram por mesma dor que você, onde você pode ser acolhida, né? Você pode estar segura, né? Onde não tem violência.
onde a sua fé seja fonte de esperança e nunca instrumento de opressão. E que nós, como líder, tenhamos coragem para reconhecer. Uma mulher ferida não precisa de julgamento, né? Porque ela já está ferida, ela está machucada, não precisa julgar. Ah, mas você está com aquele homem até hoje. Será que você não entendeu que ele é assim, assim, assim? Não fale isso, porque ela não vai entender. Ela precisa de quê? De acolhimento, de segurança, informação e o caminho certo para reconstruir a sua vida, né? Que neste agosto lilás, nós não apenas usemos a cor, né? A cor lilás, mas que sejamos uma voz contra a violência, uma voz contra o favor da dignidade, uma voz a favor da vida. E uma voz que diga para cada mulher, sua história não termina naquilo que fizeram com você. A sua história não termina. Você foi muito machucada, você foi muito maltratada, mas a sua história não acabou. Ela pode recomeçar. E hoje eu estou dizendo para você, você pode recomeçar a sua história novamente, né? Você pode virar essa página e criar uma página limpinha, começando tudo de novo, sabe? Começando de novo. Por que não? Eu não preciso mais ser maltratada. Eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais daquilo. Eu não quero ouvir mais isso. Acabou. Eu quero começar tudo de novo. Eu quero começar uma nova vida. É fácil? Não, mas não é impossível. Busque ajuda, né? Busque ajuda a um profissional. Estamos aqui para ajudar você a se livrar dessas frases que te atormentam todos os dias e que você não tem força para sair daí. Se você está sofrendo isso, você pode procure ajuda, faça a sua, sabe, fale para uma pessoa com segurança, né? Busque um terapeuta, um psicanalista, estamos aqui para ajudar você. Somos especializados, né? Estudamos, aprendemos para poder ouvir você, sabe? Porque mexer com a alma humana, nós temos que ser humano também. Porque às vezes a gente quer, devido à história das pessoas, mas a gente se comovemos demais. Mas nós precisamos entender o porquê que ela sofre isso. O porquê que ela está fazendo isso. E isso Deus nos deu, né? Deus me deu, com a ajuda dele, né? Essa missão, esse é o propósito que eu tenho, que eu fiz diante de Deus, de cuidar de pessoas, de ajudar as pessoas a se curar e sair desse meio, desse sofrimento. E graças ao bom Deus, né? Muitas pessoas têm passado por mim e o Senhor tem abençoado com a ajuda dele, viu? Porque eu sozinha, eu não faço nada. Eu sozinha não consigo nada. Mas com a ajuda do nosso Deus, muitas pessoas têm saído dessa situação e têm entrado pelo caminho e têm se curado emocionalmente, sabe? E tem colocado as suas decisões em prática, tem colocado aquele pensamento, aquele sonho em prática. De repente a pessoa começa a se levantar e a se cuidar, sabe? A viver. Porque as pessoas que estão nessa situação só esperam o fim. Não quer mais nada, não quer saber mais nada. Mas você não é o que fizeram com você. Você não é aquilo que falaram que você é. Você é o que Deus preparou e falou com você para você ser. Então, seja a voz dentro do seu lar, seja a voz dentro da sua casa, sabe? E o seu lar vai ser abençoado, o seu lar vai ser feliz. Porque Deus, ele se agrada de um lar feliz, né? De uma família abençoada, né? E nós falamos muito sobre isso, né? Em encontros de casais e aqui no consultório mesmo, quando nós fazemos terapia de casais, terapia familiar, isso é muito importante. Faça. Se tem alguma coisa que está atrapalhando aí dentro da sua casa, procura uma terapia familiar, que nós estaremos orientando você
e para você ter uma vida feliz e uma vida plena diante de Deus. E se essa live falou com você, né? Conte aí nos comentários. Que Deus abençoe a sua vida e que essa quinta-feira continue sendo uma quinta abençoada na sua vida. Quinta-feira que vem estarei de novo aqui com um novo tema, né? Falando sobre as nossas emoções, porque é importante nos curar. Que o nosso bom Deus ajude você a sair desse lugar e ajudar outras pessoas também a se libertar disso, assim como eu fiz, né? Assim como eu tenho ajudado muitas mulheres, as que querem sair, sabe? As que querem sair. Ah, mas eu não tenho força. Você tem sim, sabe? É porque ela está tão escondida que você não achou dentro de você. Mas nós ajudamos você a se achar e a se encontrar com você mesmo, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia para cada um e que Deus continue abençoando o seu lar e a sua família. E se você tiver alguma coisa que precisa falar, me chame no direct, estou pronta aqui para te ajudar, tá bom? Deus abençoe. Beijo.